Eu gostaria de tratar com você de um tema muito importante, que nos sustenta, nos guarda, nos dirige, faz com que a gente caminhe com passos de fé, fundamentado em uma coisa muito importante. Eu quero tratar de um tema hoje de manhã, paternidade. Olha que bênção. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 3, no verso 16. Mateus, capítulo 3, no verso de número 16. Que diz o texto assim: assim foi batizado por João Batista. Jesus saiu da água e naquele momento o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele, e uma voz dos céus que disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Vamos orar nesse momento? Pai querido e amado, fala aos nossos corações. Derrama da Tua graça sobre as nossas vidas. Todos aqueles que estão acompanhando essa mensagem ou que irão acompanhar essa mensagem em algum momento. Que o poder e a Tua graça, assim como muitas vezes visitou Jesus, possa visitar essa pessoa nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O céu se abre, o Espírito Santo desce e uma voz vem naquele momento dizendo: você é o meu filho amado e eu tenho muito prazer em você. Você é minha filha amada, eu tenho muito prazer em você. Você já viu o céu abrir sobre você? Você já sentiu o Espírito Santo descer sobre você? Você já ouviu a voz vir sobre você e dizer: você é o meu filho amado, você é minha filha amada? Comigo nunca aconteceu. Não do jeito que está aqui no texto. Essa voz, eu nunca ouvi essa voz do jeito que está aqui. Mas sim, eu já tive muitas experiências com Deus. E nessas experiências que eu tive com Deus, eu não tive a menor dúvida do que o Espírito de Deus estava sobre mim. Eu não tive a menor dúvida do que Deus estava dizendo: Silas, você é o meu filho amado, eu tenho muito prazer em você. Eu já tive essas experiências, várias, não tantas como eu gostaria. Mas eu já tive várias experiências, mesmo porque essas experiências, elas não são rotinas na nossa caminhada espiritual. Se você for observar na narrativa dos evangelhos, com Jesus aconteceu poucas vezes. Jesus teve essa experiência no batismo, o céu se abrir, o Espírito Santo descer, a voz. Jesus teve essa experiência no Monte da Transfiguração, quando está diante de Moisés e de Elias. Quando os discípulos também retornam de uma missão dada por Jesus, a palavra de Deus diz assim, que o coração de Jesus foi cheio de uma alegria extraordinária. Jesus também teve essa experiência no Getsemane, quando os anjos vêm para servi-lo. Então observa que mesmo para Jesus, conforme a narrativa dos evangelhos, essa experiência não era rotina. Elas existem e acontecem. E acontecem em momentos extraordinários. Quando a graça de Deus é derramada sobre nós, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Há uma voz que é pronunciada lá no íntimo, na nossa intimidade mais profundo, e que nos dá essa convicção. É como que se Deus colocasse a mão sobre os nossos ombros em um momento inusitado e diz: você é o meu filho amado. Você é minha filha amada, eu estou aqui, eu tenho prazer na sua vida. E essas experiências se tornam uma fonte de poder espiritual para nós.
Essas experiências se tornam uma fonte de alegria espiritual, de uma consciência espiritual que nos sustenta durante muito tempo, quando a gente menos espera, às vezes em um momento de tribulação, em um momento de dor, em um momento de alegria, em um momento de bênção também. Às vezes, no momento de bênção, uma visitação de Deus, e as pessoas chegam e falam assim, só pode ter sido Deus na sua vida. Mas essa voz, ela vem e ela diz, você é o meu filho amado, eu tenho prazer e eu tenho alegria na sua vida. Eu me pergunto, por que Deus faz isso de vez em quando? O que eu ouço Deus dizendo para mim mesmo, o que eu percebo quando Deus põe a mão no meu ombro, na minha cabeça, o que eu ouço quando Deus me abraça de uma maneira extraordinária, que eu não tenho dúvida nenhuma da presença dEle comigo. O que eu ouço quando Ele diz assim, Silas, você é o meu filho amado, eu tenho muito prazer na sua vida. Bom, a primeira coisa que eu ouço é que eu sou filho de Deus. E que essa é a minha identidade mais profunda. É isso que me define, é isso que determina quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou um filho amado de Deus. Bom, eu sou um monte de outras coisas também. Eu sou brasileiro. Eu sou casado com a Daniela, eu sou pai do Mateus e sou pai da Mariana. Eu sou pastor da igreja do Nazareno de Indaiatuba, eu sou um monte de outras coisas. Mas não são essas coisas que me definem. Na mais profunda intimidade do meu ser, o que eu sou de verdade mesmo é um filho amado de Deus. Quando alguém pergunta, Silas, quem você é? A minha resposta deveria ser, eu sou um filho amado de Deus. E é isso que tem que definir a minha identidade e a sua identidade. Não são as realidades circunstanciais da vida, da minha existência que me definem. Não são as circunstâncias passageiras que me definem. Quem eu sou, o que define quem eu sou é, eu sou um filho amado de Deus desde a eternidade. Deus, Ele sabe de todos os detalhes da minha vida, as coisas que me acontecem ou que me deixam de acontecer, mas essas coisas não me definem. Porque o que eu sou mesmo, eu sou um filho amado de Deus. Ah, pastor, eu sou italiano de sangue quente. Não, senhor, você é um descendente de italiano sangue quente, que o Espírito Santo de Deus já te visitou e fez de você um filho amado de Deus. Não são os traumas de infância que me definem. Não são as suas dores, das suas enfermidades, não é a história da sua família. Não é a sua bagagem genética. Não é sequer a sua identidade de gênero e sexo. O que define você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, diz assim, em Cristo, não há judeu, não há grego, nem livre, nem macho, nem fêmea. Outro dia me perguntaram, pastor, como que Deus se relaciona com um homossexual? Não se relaciona. Sabe por quê? Porque Deus não se relaciona com negro e com branco. Deus não se relaciona com pobre e com rico. Deus se relaciona com seres humanos criados à sua imagem e à sua semelhança. Deus se relaciona com pessoas. Deus não se relaciona com papéis. E o que Ele quer dizer para todas as pessoas, em todas as circunstâncias da vida, é que no fundo, na mais profunda intimidade do seu ser, é que elas são filhas amadas de Deus. É isso que nós somos, então, quando Deus vem com a sua mão sobre nós e quando põe a sua mão sobre nós, quando nos visita, Deus está dizendo, Silas, lembre-se, você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, eu tenho prazer em você. Isso é uma maneira, isso é uma forma de Deus tornar viva novamente a nossa identidade, porque às vezes nós nos esquecemos disso. Olha que interessante. É muito sutil esse processo de nós nos perdermos da nossa identidade como filhos amados de Deus. Vestimos algumas máscaras e outras máscaras que acabam não nos definindo mais como amados e amadas filhas de Deus.
Por exemplo, os filhos amados de Deus na África do Sul perderam de vista sua identidade e sustentaram um apartheid, um regime segregacionista, política racista, violenta. Os filhos amados de Deus na América do Norte, anos atrás, na década passada, perseguiram os negros, um regime racista, perseguiram os negros, que é impossível ser defendida pela palavra de Deus, uma cultura assassina, racista, isso não é possível. E aí, quando nós esquecemos da nossa identidade, nós nos tornamos muito mais filhos do nosso tempo, nos tornamos filhos da nossa cultura, da época, da ideologia dominante, da política de ocasião. Perdemos a nossa identidade como filhos amados de Deus. E às vezes Deus precisa levantar alguém, uma voz profética, alguém para dizer: para, você não é isso. Eu não criei você para viver a sua vida sexual dessa maneira. Eu não dei essa família para você para que essa família fosse conduzida dessa maneira. Você não é assim. Vocês são filhos amados de Deus. Eu me pergunto sempre quando Deus me visita. Lembre-se, você é um filho amado de Deus. Eu me pergunto: Deus, será que eu estou esquecendo disso? Será que eu estou vivendo como se eu não fosse teu filho? Então eu agradeço porque Deus me visitou e o Senhor me lembrou que eu sou seu filho amado e que essa é a minha identidade maior. Então, quando Deus me visita, o que Ele quer lembrar é lembrar do perigo de você se esquecer de quem você é. E nós passarmos a ser máscara da cultura ao nosso entorno. Uma outra coisa muito interessante nesse texto que eu quero compartilhar com você é que quando Deus nos visita, Ele nos lembra também do critério da nossa relação. Quando Deus me visita, quando Deus me abençoa, eu sei, eu tenho convicção que é desproporcional. É desproporcional. Quando Deus me visita, quando Deus me abraça, é desproporcional ao meu tempo de oração. É desproporcional à minha paixão por santidade. É desproporcional à minha performance. É desproporcional. Eu sei que aquilo que Ele está me dando não tem nada a ver com o fato de eu estar merecendo. Deus está me falando isso. É quase como se eu falasse assim: o Senhor tem certeza mesmo que isso é para mim? E Ele diz: não, você é o meu filho amado, eu tenho prazer e alegria em abençoar você. Ah, não, mas eu não mereço. Aí Ele fala: não, mas eu sei disso faz tempo, mas eu te amo, e você é o meu filho amado. Porque aqui a palavra de Deus, quando chega até Jesus, diz assim: você é o meu filho amado. Jesus não tinha contado ainda nenhuma parábola, Jesus não tinha expulsado nenhum demônio, não. E aí Deus o abençoa. Eu imagino que os circunstantes falam: quem é esse cara de Nazaré? Quem é esse carpinteiro aí? Vem do fim do mundo. Quem é esse cara para ter essa bola toda? É interessante que às vezes a gente fica com inveja e com raiva das pessoas que são abençoadas por Deus. Às vezes a gente acha que Deus até errou a bênção. Eu faço tudo certinho, estou jejuando, estou orando, estou na brecha, e Deus não faz nada. Deus fica aí abençoando esses caras que não vai nem em reunião de oração, que nem dizimista é esse cara. É porque Deus nos abençoa desproporcionalmente para fora dos nossos critérios de performance. E é isso. Para lembrar, sabe o quê? Da sua graça. E a gente vê Deus usando pessoas e a gente pergunta: como é que Deus usa esse homem? Como é que Deus usa essa mulher? Deus fala: é a minha graça. Como é que Deus me usa? É a graça de Deus. Não é que Deus ama as pessoas que têm valor. Não, é que Deus ama e é por isso que as pessoas têm valor. Não, olha só, é difícil imaginar como o Senhor pode ter alegria em mim. Ele fala: não, você é o meu filho amado. A outra coisa aqui que eu ouço Deus dizer, falar quando Deus me abraça, quando Deus me abençoa,
que ele diz: você é o meu filho amado, você é a minha filha amada. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias, Moisés, o grande libertador de Israel, o legislador de Israel, e Elias, o maior profeta de todos os tempos em Israel, Moisés e Elias, a lei e os profetas. Aí vem a voz e aponta e diz o seguinte: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Sabe o que acontece? Todos os olhos se voltam para Jesus. Precisamos tomar isso como uma responsabilidade, porque Deus confere a mim a sua reputação. Quando Deus assume publicamente a paternidade, Ele está dizendo para mim e para você: Silas, você é o meu filho amado, eu tenho prazer e alegria na sua vida, e eu estou deixando isso claro para todo mundo que está em volta. Eu estou deixando isso claro. E aí eu digo: Senhor, agora está todo mundo olhando para mim. Não, as pessoas vão olhar para você e vão começar a pensar a respeito de você. E aí me desculpa a expressão, os crentes meia boca falam assim, eles gostam de falar, né? Não olha para mim não, olha para Jesus. Cadê Jesus? Onde está Jesus? Para onde eu olho, eu quero ver Jesus. Se eu não puder olhar Jesus em você, que é um filho amado de Deus, para onde eu vou olhar? Já imaginou, você chega no seu trabalho e fala: gente, quero dizer uma coisa para vocês. Jesus aqui vai fazer parte agora do nosso trabalho, da nossa equipe de trabalho. E cadê Jesus? Ele está em mim. Olhem para mim. Jesus vai fazer parte da nossa equipe de vendas. Vocês querem conhecer a Jesus? Olhem para mim. Ele falou isso: você é o meu filho amado, e as pessoas que convivem comigo devem prestar atenção em mim. E como que as pessoas prestam atenção? As pessoas prestam atenção quando eu falo no telefone, prestam atenção como eu cuido dos meus filhos, prestam atenção como eu cuido do meu dinheiro, prestam atenção como eu falo com os meus filhos, como eu trato os meus clientes. As pessoas prestam atenção em mim quando eu fecho um contrato. As pessoas prestam atenção em mim como eu conduzo a minha família. O apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Não vem com esse papo não, queridão. Não olha para mim não, olha para Jesus. Cadê Jesus? Nós somos a presença de Jesus no mundo. E Deus faz isso de vez em quando para nos lembrar: Silas, você é o meu filho amado, lembre-se, eu tenho prazer e alegria na sua vida, e eu estou deixando isso claro para todo mundo. Nós somos cartas escritas, e a sociedade está olhando para nós nesse momento de crise. A sociedade está olhando para nós como nós nos relacionamos com os poderes públicos. A sociedade está olhando para nós como nós vamos conduzir essa situação. Deus, as pessoas estão olhando. Deus nos honra quando nos livra também. Deus nos honra publicamente quando também Deus cala a boca dos nossos inimigos. Deus nos honra publicamente também quando Ele deixa sem argumentos aqueles que nos perseguem. Deus nos honra quando Ele faz coisas extraordinárias por nós, que nós não conseguimos explicar. E a gente chega diante das pessoas e fala assim: só tem uma explicação, porque eu sou filho de Deus e a graça de Deus está sobre a minha vida, eu sou amado de Deus, na minha casa, na vida das minhas pessoas. Porque quando a gente diz que é amado filho de Deus, a sociedade olha para a gente como? A régua sobe. As pessoas começam a olhar para a gente com outro critério de avaliação, muito mais exigente. Então, é melhor não dizer que é filho de Deus. A gente fica aí garganteando que eu sou filho de Deus para lá, eu sou filho de Deus para cá, eu sou abençoado para lá, eu sou abençoado para cá, e a gente fica arrumando BO. Por quê? É melhor mudar de nome, senão tem que mudar de vida. Muda de nome ou muda de vida. Mas nós temos que ser coerentes, porque
Se eu digo que eu sou amado filho de Deus, eu sou amada filha de Deus, a reputação de Deus está na sua mão. Está na minha mão. A reputação de Deus está na nossa vida. Deus falou, presta atenção nela, presta atenção nele, é minha filha amada, é o meu filho amado. E a última coisa que eu vejo aqui, quando Deus fala assim, você é o meu filho amado e você é minha filha amada, é como que se Deus estivesse me preparando para momentos difíceis na minha vida. É como que se Deus estivesse me preparando para os momentos de angústia. É como se Deus estivesse me preparando para algo que vai chegar, que eu não sei o que vai acontecer lá na frente. É Deus nos visitando exatamente na hora que a gente está perdendo o chão. Que a pressão está ficando insuportável. Ele põe a mão sobre nós e diz assim, você é o meu filho querido, amado, lembre-se, eu estou aqui com você. Como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa declaração de paternidade, você é o meu filho amado, você é minha filha amada, funciona como um chão que nós vamos pisando com fé. Eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus, eu sou um filho amado de Deus, eu sou um filho amado de Deus. É chuva, é trovoada, é tempestade, mas você tem essa convicção. Deus falou com você que você é uma filha amada, você é um filho amado, e a gente vai em frente. E na nossa caminhada espiritual, só que com o tempo vai juntando pó em cima dessa declaração, e a gente perde de vista essa declaração. E a gente começa a pensar às vezes, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, Deus está me punindo, Deus está me castigando, Deus me abandonou, eu devo ter feito alguma coisa e agora Deus não vai me abençoar mais. Nós entramos num labirinto espiritual e nós perdemos a nossa referência da nossa própria relação com Deus, e a nossa própria relação com Deus fica comprometida. Quando Jesus sai das águas, a primeira coisa que acontece com ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo diz assim para o Filho de Deus, você está passando fome? Transforma então aí pedras em pão. Você não está com sede? Qual é a palavra que sai da boca de Jesus para o inimigo? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E qual foi a palavra que veio para Jesus da boca de Deus? Antes dessa grande tribulação? Você é o meu filho amado, eu tenho prazer e alegria na sua vida. É nessa hora de dificuldade, de aflição, de provação, da tentação, da perseguição, da hostilidade, da rejeição, Deus nos visita e fala, eu estou aqui. Ele nos honra, Ele nos livra, Ele nos abençoa, Ele nos socorre, Ele chega, Ele nos sustenta. Sabe o que eu gostaria que você, nesse domingo, eu quero que você fique com essa palavra no seu coração. Eu quero que você se lembre de uma coisa. O que define você não é que você é divorciada, não. Você é uma amada filha de Deus que passou por um divórcio. O que define você não é que você é desempregado, não. Você é um amado filho de Deus que está em transição de trabalho, de emprego, de carreira. O que define você não é que você é uma pessoa doente, não. Você é amada filho de Deus que está vivendo uma enfermidade no seu corpo físico, mas você é uma amada filha de Deus. O que define você não é a sua situação, a sua condição contingente, é que você é uma amada, um amado filho de Deus. E não fique orgulhoso por causa disso, porque é a graça de Deus que nos alcançou. Nós não merecemos, eu não mereço, ninguém merece, mas Deus escolheu nos tratar assim, como seus filhos e filhas. Deus é amor. Deus não sabe fazer outra coisa senão amar. Deus é assim. É por isso que nós somos amados de Deus. Lembre do seu privilégio, mas também lembre-se da sua responsabilidade.
A reputação de Deus está nas nossas costas. Deus marcou um X nas nossas costas dizendo: você é o meu filho amado, a minha filha amada. Então, meu querido, minha querida, levante a cabeça com muita humildade, com muito temor diante de Deus e diga para as pessoas em volta: querem conhecer a Deus? Querem conhecer a Jesus? Olha para mim, porque eu sou um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. E Jesus já revelou para mim, e se vocês andarem comigo, Ele vai se revelar para você também. E não se assuste no dia mau, não se assuste, porque no dia mau o tentador estiver diante de você, lembre-se, você é um filho amado de Deus. Essa é a nossa paternidade. É isso que faz você ficar de pé diante da luta, às vezes do casamento, diante da aflição, da enfermidade. Não tenha medo. Eu profetizo sobre a sua vida, que a mão de Deus possa vir sobre o seu ombro, tocar você de uma forma sobrenatural, espiritual, profunda, na sua mais alta intimidade, e você se lembrar, a sua identidade é que você é um filho e uma filha de Deus. Tempos melhores virão, tempos de restauração, tempos de vida, tempos de trabalho, tempos de progresso. Eu creio, porque Deus vai visitar a nossa nação, Deus vai visitar a sua família, Deus vai visitar a sua vida. Os tempos de aflição é para Deus nos preparar para coisas maiores, Ele está nos fortalecendo. E eu oro essa manhã, para que Deus possa, em o nome do Senhor Jesus, dirigir os nossos passos de todas as formas. Amém? Eu quero convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça e orar comigo em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu quero nessa manhã pedir, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que não importa onde ouvirão essa mensagem, quem será compartilhado, mas eu sei que a tua soberania e o teu poder vai direcionar pessoas que estão precisando dessa palavra. Que não são as circunstâncias da vida que nos definem, não são os momentos, não são também as nossas fraquezas, o que nós fazemos, o que deixamos de fazer. O que nos define é que nós somos filhos amados de Deus, visitados pela tua graça, consolados pelo poder do teu Espírito Santo, e que nós somos sustentados no momento do dia mau. E o Senhor deixa isso claro para todas as pessoas em volta, para que nós possamos ser luz para aqueles que estão em um momento de aflição e olhar para nós com esperança. Visita cada pessoa nesse momento, com cura, com restauração, com ânimo, com força, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.